No WW de hoje vamos falar sobre esse embate que estará presente no governo Lula em 24 e também sobre o Natal autoelogioso do presidente Lula em Brasília. Está aqui conosco o cientista político e CEO da Atlas Intel, não sei se ele apareceu ainda, Fernanda. Ah lá, tá lá. O Andrei Roman, gentilmente participando com a gente nesse feriado de Natal, cientista político e CEO da Atlas Intel. Boa noite, Andrei, Boa noite, e Feliz Natal. Feliz Natal. Pedro Venceslau, analista de política, e o Lorival, analista de internacional. Boa noite a todos. Bom, vamos antes de partir para o tema de petróleo, a gente vai falar um pouco sobre essa notícia ali do dia, né? Presidente Lula participando de um almoço de Natal com um grupo de brasileiros repatriados na faixa de Gaza e parentes palestinos que chegaram ao Brasil no fim de semana. O Pedro Teixeira tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Caio? Bom Natal para você e para todo mundo que está na mesa aqui com a gente. Para quem nos acompanha nesta segunda-feira, o presidente Lula visitou rapidamente um grupo de 21 repatriados que ainda estão em um hotel de trânsito da Força Aérea Brasileira aqui na base aérea de Brasília. Eles retornaram da faixa de Gaza neste final de semana, permanecem até que eles sejam levados ou ao encontro de familiares ou amigos dos quais eles vão viver aqui no Brasil nestes próximos meses, ou então para um abrigo muito provavelmente no interior de São Paulo. Nesta visita, o presidente voltou a ressaltar que pretende cobrar nas Nações Unidas a criação do Estado palestino e também colocou novamente o governo brasileiro à disposição para o retorno eventual de familiares ou de brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. Este final de semana, o presidente Lula aproveitou para fazer alguns movimentos, algumas falas, esta aos repatriados, e também ontem ele fez o tradicional pronunciamento de Natal, falando um pouquinho sobre as ações do governo neste ano, ressaltando a retomada de programas sociais, por exemplo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, a aprovação da reforma tributária. O governo entende que avançou em questões econômicas importantes para tentar construir um caminho para 2024. Também falou de um processo que ele chamou de redemocratização, um movimento de união com os presidentes dos três poderes. A partir do dia 8 de janeiro, ele inclusive citou aquela data no seu pronunciamento. Muito provavelmente estes foram os dois últimos compromissos oficiais do presidente Lula em 2023. Isso porque amanhã, Caio, ele deve viajar para uma base naval da Marinha que fica na região de Mangaratiba. O presidente deve passar a virada do ano por lá, viu, Caio? Volto contigo. Tá bom, Pedro, muito obrigado. Bom Natal aí para você e sua família. Bom, vamos lá. Andrei, na declaração ali, no discurso, na fala do presidente Lula, na cerimônia de Natal, fez um balanço extremamente positivo, né, como era de se esperar, da gestão dele. Você fez pesquisas ao longo do ano, uma mais recente de algumas semanas atrás. O que você destacaria neste primeiro ano de governo Lula 3, quais aspectos sim foram positivos, quais aspectos não foram positivos? Caio, a última pesquisa Atlas mostra uma certa deterioração da popularidade do governo Lula. A gente viu pela primeira vez o nível de aprovação empatando na margem de erro com o nível de desaprovação, também o ótimo e bom empatando com o ruim e péssimo do governo. Em parte, essa tendência de erosão pode ser considerada natural para um primeiro ano de mandato, visto que a gente teve uma eleição muito polarizada, que foi determinada por uma vitória de apenas 2 pontos percentuais do Lula no segundo turno com Jair Bolsonaro, e que então os níveis iniciais de aprovação que o Lula tinha pareciam ter como nível de referência uma âncora que aponta para apenas mais ou menos metade do eleitorado como âncora natural de estabilização para a aprovação do governo. E mais ou menos isso que aconteceu ao longo desse ano. A gente está convergindo então nesse 50-50 que foi o que marcou a eleição. O que eu diria em relação a isso é que tudo bem, de um lado a gente pode enxergar isso como natural, ou tinha evidentemente uma grande expectativa depois
de todo o sofrimento do país durante a pandemia do Covid-19, não apenas em termos da emergência sanitária, mas também do custo econômico que isso impactou na vida dos brasileiros. As expectativas eram muito grandes em relação a uma retomada na economia, em relação a uma ação muito mais dinâmica do governo em termos de endereçar grandes desafios que o país vive em todos os setores. E que, inevitavelmente, por mais que muitos dos indicadores, inclusive, melhoraram, né, na parte econômica, a gente viu uma dinâmica relativamente positiva ao longo deste primeiro ano, em termos de indicadores de crescimento econômico. Também vimos a aprovação de uma reforma tributária de grande importância para o desenvolvimento do país no médio e longo prazo. Mas, mesmo assim, inevitavelmente, acho que as expectativas eram grandes demais para serem superadas relativo ao que a população estava esperando depois do governo Bolsonaro em termos de entregas. Então, de um lado, tem uma dinâmica natural. Mas eu diria que tem alguns pontos preocupantes depois de um ano de mandato para este governo em dois temas específicos. Primeiro, uma tendência de desaprovação em alta no Nordeste, que tradicionalmente era o repositório principal de popularidade pessoal do Lula e também de votos para o Partido dos Trabalhadores, para a esquerda de forma mais geral. A gente está vendo no Nordeste uma concentração muito clara da crise na segurança pública, em estados como Bahia, Andrei, Ceará, Rio Grande do Norte. Desculpa, isso vem impactando. Desculpa te interromper, a gente vai esmiuçar melhor os dados. Eu queria, inclusive, continuar com esse detalhamento maior dos dados. Deixa eu só jogar, só para fazer uma parada e jogar para o Lorival, porque dessas pesquisas todas, e depois a gente parte para o aspecto regional que você está colocando. Aqui na primeira fala você colocou bastante coisa interessante. Tem uma pesquisa, Lorival, recente, eu não sei se é da Atlas, mas eu creio que é da Genial Quest, que coloca elementos de política externa, né? Quando você coloca as maiores críticas ao governo Lula por parte dos entrevistados, tem 5 questões diretamente relacionadas no topo à política externa. Viagens internacionais, aliança com Venezuela, não considerar Hamas terrorista, a não finalização do acordo União Europeia e Mercosul, e também o discurso de que Estados Unidos e Europa têm culpa na guerra da Ucrânia. Na sua percepção, a população compreende esses fatores ali de política externa e é um ponto crítico do governo? Esse é um aspecto interessante porque no Lula 1 e Lula 2, a política externa foi usada para provar para a audiência de esquerda, para o eleitorado de esquerda, o eleitorado petista, que o Lula continuava sendo de esquerda enquanto ele adotava, né, levava adiante a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Então, como uma forma de compensar essa conversão ao que eles mesmos haviam rotulado de forma pejorativa como neoliberalismo, então eles faziam todos esses acenos, né, de parceria, de camaradagem, com Cuba, com Venezuela, com Irã, com Bolívia, com o Equador de Rafael Correa, com a Argentina dos Kirchner e assim por diante. E aí, agora, o presidente errou na mão realmente. Houve uma mudança importante com relação à percepção sobre política externa no Brasil. Ela passou a fazer parte da polarização, da disputa política interna. Cada questão que eu trato de relações internacionais recebe, para minha surpresa, uma leitura que entra dentro da disputa entre o bolsonarismo e o lulopetismo. Isso é novo, eu estou nesse trabalho há mais de 30 anos, isso realmente é uma novidade que começou com o Bolsonaro, com aqueles discursos sobre globalismo, né? A vinda do Eugênio Araújo, Ernesto Araújo, o breve, né? Chanceler e assim por diante. Toda essa discussão, aí você vê pessoas assim
que têm um histórico, que são pessoas conhecidas na opinião pública por outras questões, por esportes, atuações em outros meios, se tornaram especialistas com opiniões muito fortes, muito radicais sobre política externa e relações internacionais e geopolítica. Isso tudo é muito novo. E aí o que aconteceu? Quando eu digo que ele errou na mão, é porque, ele realmente passou tempo demais cuidando de política externa e acabou com isso dando a impressão para a população brasileira de que ele não estava interessado na situação interna do Brasil, deixando isso para o Alckmin, para o Arthur Lira, para outras pessoas. Mas será que é mais por aí ou pelas decisões tomadas em nível de política externa? E, em segundo lugar, pelas decisões tomadas, que aí tem um escrutínio muito forte por causa da polarização, da politização, né, da transformação em temas da arena interna, temas que são da arena externa, são complexos, né? São temas que exigem um certo conhecimento, então as pessoas caem de paraquedas em temas ultra complexos, como a questão do leste europeu, a questão do Oriente Médio, e aí elas saem dando opiniões que não têm nada a ver com a realidade daqueles lugares, Coreia do Norte e assim por diante, mas com a forma como eles percebem a inserção daquele tema nas disputas internas. Então, com isso, ele já perde quase 50% do apoio, porque tudo que ele fizer na política externa, por definição, vai ser rejeitado pelos bolsonaristas, mesmo que repitam aquilo que o Bolsonaro fez, como é o caso do apoio ao Putin. Bolsonaro visitou o Putin 8 dias antes de o Putin invadir a Ucrânia, né? Mas, de qualquer maneira, aí ele perde esse apoio de 40 e tantos por cento da população, 50%, e perde um pouco mais também por adotar posições que são contrárias aos valores da sociedade brasileira, como apoiar um país que invadiu outro país, apoiar a ditadura, né, e terrorista, né? E ter uma certa dificuldade de criticar o terrorismo e assim por diante. Ô Pedro, você vê o governo preocupado com essas pesquisas? O governo, ele aparentemente diz, pelo menos, que não está preocupado, porque os números são melhores do que os do Bolsonaro na mesma época do ano. Bolsonaro tinha uma reprovação, se não me engano, de 10% maior do que a do presidente Lula nesse momento. Mas, por outro lado, o governo lançou uma campanha agora para dialogar com as audiências bolsonaristas, para tentar furar essa bolha. Lançou uma campanha publicitária, lançou esse discurso de ter que unir o Brasil, fez uma ofensiva sobre os evangélicos, com o Ministério do Desenvolvimento Social e em outras frentes também, justamente para tentar melhorar esses índices de aprovação. E já deixou claro o governo e que o presidente Lula, no ano que vem, vai ter uma agenda externa muito mais desidratada e muito mais focada em viagens domésticas. No Lula 1 e no Lula 2, o presidente viajou muito menos para fora do Brasil, muito mais para dentro do país. Agora vai pegar o gancho das eleições municipais do ano que vem para viajar bastante pelo país e, com isso, tentar reverter essa popularidade. Andrei, eu coloquei para o Pedro se o governo se preocupa e você acha que tinha até começado a colocar os pontos focais ali de preocupação que o governo deveria se preocupar. Quais são esses pontos? Então, eu estava comentando sobre a região Nordeste. Quando a gente olha em termos territoriais essas dinâmicas de aprovação e desaprovação, talvez a parte mais preocupante para o governo deveria ser a queda de aprovação no Nordeste, que tradicionalmente vem sustentando a base eleitoral do pessoal do Lula e, de forma mais ampla, do Partido dos Trabalhadores. A principal preocupação no Nordeste hoje em dia é a crise na segurança pública, eu estava comentando sobre isso, e acho que nesse lado da segurança pública, o que nossas pesquisas indicam ao longo desse ano é uma situação realmente muito preocupante, é de longe a área com a pior aprovação, em termos de todos os setores que a gente contempla nas nossas pesquisas. É também, hoje em dia, o problema maior para os brasileiros de maneira geral. Quando a gente pergunta quais são os 3 maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje, pela primeira vez na nossa série temporal, segurança pública aparece em primeiro, superando questões como corrupção, que tradicionalmente sempre aparecia no topo dessa lista. Todas as questões econômicas, mesmo se a gente soma questões como inflação, desemprego, pobreza, segurança pública hoje supera esses indicadores. Então, eu acho que nessa parte da segurança pública, nesse primeiro ano de mandato, não ficou muito claro qual que é a estratégia do governo, e isso se reflete numa aprovação relativamente baixa. Mas, além disso,
talvez a segunda parte preocupante é que não é apenas segurança e não apenas a região Nordeste. Acho que temos diversas outras áreas de preocupação. Pontuaria aqui a saúde pública, por exemplo, é um dos setores com uma avaliação bem abaixo da média em relação aos outros ministérios. Também em termos de obras de infraestrutura, a gente lembra do governo Bolsonaro, acabava sempre sendo um dos setores com a melhor aprovação, em decorrência de um ministro com uma postura mais dinâmica, com uma boa comunicação, com muitos lançamentos de obras ao longo dos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. Acho que a gente viu um primeiro ano com relativamente menos entregas do que os eleitores estavam esperando, ou talvez uma comunicação que não focou tanto em mostrar quais entregas foram feitas. E aí você então tem já uma acumulação de setores onde a aprovação acaba não sendo tão boa, e isso, quando você coloca dentro de um combo, quando você junta, aí de fato é o que piora a visão geral, porque segurança, saúde, obras públicas são 3 dimensões bem distintas. Então, se você focaria apenas em uma delas como um ponto nevrálgico do governo, primeiro que seria mais fácil isolar uma razão específica, por exemplo, qual que foi a razão da piora dos indicadores de violência, e com isso meio que tentar minimizar um pouco a eventual responsabilidade do governo, poder dizer, por exemplo, não, a segurança pública é mais responsabilidade dos governadores, e segundo, porque seria mais fácil então interessar também uma solução focando apenas em uma área nevrálgica. Andrei, sendo mais de um setor, né, fica mais difícil minimizar essa responsabilidade, também fica mais difícil encaminhar uma solução factível. Sim, deixa eu só colocar esse tema de segurança pública para o Pedro, que acompanha bem essa área, fala bem com o ministro interino, Ricardo Capelli. Nas últimas semanas, né, Pedro, o governo tem tentado esboçar uma reação, né? Desde a GLO nos aeroportos e portos, até o aplicativo, a semana passada, o aplicativo antifurto de celular. E agora teve essa prisão do miliciano, o governo também querendo faturar um pouco ali em cima. Essas ações, você nota que decorre desse cenário que o Andrei coloca, segurança pública no topo da preocupação do brasileiro, e ajudando a deteriorar a aprovação do governo Lula? Ou é porque a gente tem um secretário executivo, que é o Capelli, em campanha para se efetivar como ministro da Justiça? A campanha é do ministro Flávio Dino, ele que gostaria de emplacar o Ricardo Capelli como seu sucessor na pasta. Falo isso para o presidente quando foi sondado para assumir a vaga no STF, e já desde o começo, quando o Flávio Dino foi cogitado para ocupar a vaga da Rosa Weber no STF, já houve uma estratégia do Flávio Dino de dar protagonismo para o Ricardo Capelli. Então, do dia para a noite, começaram a ser publicadas nas redes sociais do Capelli e também do próprio ministro imagens de apreensão de drogas, imagens de apreensão de armas. Eles também lançaram um Plano Nacional de Segurança Pública com um investimento muito grande em inteligência. Eles montaram com um investimento de 85 milhões de reais, 27 núcleos nos estados de atuação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Federal. Foi o núcleo do Rio de Janeiro que levou à prisão do Zinho. Na verdade, o Zinho se entregou, mas depois de uma intensa negociação que levou ele até a Superintendência da Polícia Federal. Dentro desse cenário, há uma preocupação grande do PT, porque essa é uma pauta muito forte entre os eleitores de centro e de direita, eleitores que estão no centro das atenções do partido. Portanto, eles criaram essa expectativa de desmembrar a pasta e recriar o Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça. Flávio Dino sempre foi frontalmente contra essa ideia, trabalhou contra ela. No governo de transição, ele interditou esse debate que vinha acontecendo com bastante força. Depois que ele passou a ser apontado como futuro ministro do STF, esse debate voltou a acontecer dentro do governo, mas aparentemente o presidente Lula desistiu dessa ideia. De qualquer forma, a pasta da Segurança Pública representa o principal foco de atuação do Ministério da Justiça. Flávio Dino costuma dizer que ele gasta 90% do tempo dele atuando com segurança pública e 10% do tempo atuando como o ministro da Justiça. Mas separar a pasta iria enfraquecer esse espaço político. Bom, gente, vamos fazer um primeiro intervalo aqui e daqui a pouco a gente vai falar sobre a exploração de petróleo avançando
na margem equatorial. O presidente da estatal da Petrobras, Jean Paul Prats, anunciou no sábado o início da perfuração de um posto na costa norte do Brasil. Fica com a gente até já.